Olá, internauta, olá, amante do esporte, olá, amigos. Desde já agradecendo também a todos que estiverem assistindo aí o nosso canal, nosso podcast. Clássico Rei é um podcast feito para promover pelo melhor lado possível essa grande paixão, essa grande rivalidade que é o encontro entre Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, sempre um encontro frenético e cheio de emoção, e a gente quer trazer para cá histórias, acontecimentos, datas, tudo que envolvesse esse Clássico Rei e pessoas, né? Ídolos que foram ídolos treinadores, ídolos jogadores, ex-ídolos, enfim, todo mundo que está no entorno envolvido nesse grande momento que é o encontro desses dois times, que envolve uma paixão enorme, e a gente quer trazer para cá essas situações, como eu disse, sempre pelo que for melhor possível. Está conosco, lembrar aqui do nosso patrocinador, o Leão 100. O Leão 100 não é do Fortaleza, é um projeto dos torcedores do Fortaleza. Eu vou até falar aqui quem é que compõe o Leão 100. Gildo Ferreira, Paulo Fernandes, o Rolim Machado, que é o idealizador, e o Daniel Levi, que hoje é o presidente desse grupo. Foi uma ideia de torcedores com o Conselho Deliberativo. Eles têm trabalho assim, numa promoção, fazendo promoções para ajudar o Fortaleza, para ajudar o clube com obras. Por exemplo, revitalização do hotel Otton Diniz foi uma iniciativa deles, nova grama, irrigação e outras obras que o projeto angaria recursos para ajudar o clube. Então, é hoje o nosso parceiro e é dos torcedores de Fortaleza, mas não impede que quem torce Ceará também, ou que tenha projetos no Ceará dessa forma, também venha nos patrocinar. A gente está aqui para falar dos dois clubes, nós não estamos tendenciosos nem para um nem para outro. O objetivo não é esse. O objetivo é enaltecer o Clássico Rei, que é uma paixão, que é a minha paixão, que é a paixão do cearense, não tenha dúvida. E agora a gente vai partir para mais uma conversa e mais um convidado. Nesse caso hoje, uma convidada, né? Uma convidada super especial. Eu estou falando de Cristine Martins de Oliveira. Cristine Martins, a voz feminina do esporte. Cristina, poxa, obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço o convite, fiquei feliz demais. É muito interessante sempre falar de Ceará e Fortaleza. Para mim, o melhor clássico do mundo, viu? Você foi muito modesto, muito humilde, um dos grandes clássicos do Brasil. Para mim, não. Para mim, vou ficar com o maior clássico do mundo, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, trazendo sempre muita emoção, e hoje aqui para a nossa conversa também, com certeza. Pois é, Cristina, eu até falando contigo aqui nos bastidores, o porquê que eu criei o canal, né? Sim. Porque eu venho acompanhando essa paixão desde menino e vejo como isso, a força que isso tem, a força que o esporte tem. E hoje mesmo eu estava andando na cidade e vendo gente com camisa do Ceará em todo lugar, do Fortaleza, do Ceará. Quer dizer, essa paixão é latente, é permanente. E quando eles se encontram, ninguém quer perder, né? Claro que não. E a gente observa que num recorte menor desses últimos anos, esse amor tem aumentado, porque era muito mais comum a gente encontrar pessoas com camisa de Corinthians, Flamengo, e essa geração traz uma forma única de amor por Fortaleza e por Ceará. Hoje é muito fácil você encontrar pessoas que só torcem para o Ceará ou só torcem para o Fortaleza. E antigamente era muito difícil. Sempre tinha aquele segundo ou até um primeiro clube. Eu torço Vasco, mas torço Fortaleza. É, isso mesmo. Hoje não. Hoje a gente consegue ter essa força. Acredito que por todo esse planejamento, por tudo que o futebol cearense tem representado, agora o Ceará deu uma caída, é verdade, mas mesmo assim não deixa de ser uma grande potência do Nordeste. Não é à toa que é o atual campeão da Copa do Nordeste. Fortaleza representando muito bem uma competição enorme internacional como a Copa Sul-Americana. Não diminui em momento algum essa competição, que o Fortaleza entra com condições, sim, de chegar até a final, de levantar um título inédito. Então, tudo isso faz com que hoje o torcedor tenha orgulho de dizer: eu torço para o Ceará, eu torço para o Fortaleza. Massa. Mas antes da gente entrar mais nessa seara, sim, eu quero que você me diga uma coisa.
Quem é você? Onde é que você nasceu? De quem que você é filha? O que é que você faz na vida? Cristine Martins, a voz feminina do esporte. Falo, Cristine Martins, eu sou jornalista, nasci em São Paulo, acho que por isso tenho, mesmo com o cearense carregado, mas tenho uma facilidade maior em falar de Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, porque sou santista, então consegui trazer essa paixão, mas é peixe, né? É peixe, Me identifico mais com o ferroviário por aqui. Chama, né? O alvinegro praiano, me identifico mais com o ferroviário. Mas, enfim, minha mãe, Cláudia Regina, meu pai, Cláudia Regina, fui criada por mãe e pai ao mesmo tempo, então vou falar assim dela. E hoje trabalho na Rádio Assunção, mas já passei pela Verdinha, já passei pela Ceará News, pela Rádio Clube, com muitos amigos que essa jornada me deu. Então, hoje, o esporte, para mim, é muito além de uma profissão. A sua infância foi em Santos? Foi assim? Não, eu nasci em São Paulo, capital, mas as férias, sempre a gente ia para a casa da minha tia, porque é praia, né? Uhum. Então, São Paulo tem aquela prisão de ser a selva de pedra, mas nas férias a gente sempre tinha a fuga, né? Aquela fuga, exatamente, de ir à praia, para a casa da tia e passar lá. Então, assim, foi nascendo esse amor. E a tua escolaridade foi também em São Paulo? Eu cheguei aqui criança. Uhum. Cheguei aqui com 10 anos, mas com 10 anos já deu para criar uma identificação, não é? Certo. Então, chego naquele ano de pentacampeão Brasil e, a partir dali, eu começo a aumentar mais ainda o meu amor por futebol. Eu sempre amei muito futebol. Então, eu tenho essas lembranças, assim, daqueles Santos de 2002, 2003, que era um Santos muito bom, de Diego, Robinho, Léo, Renato, que levavam ali a molecada e tudo. Então, vendo aquilo, criei esse amor por esse time. Eu acho que, porque eu falei que facilita, porque eu falo de uma forma muito carinhosa hoje, porque aprendi a gostar dos nossos times e aprendi a amar o Clássico Rei, porque é impossível não amar, e eu tenho certeza que já né? A gente vai falar, como a gente falou em off, sobre a oportunidade que eu tive de ir a um Clássico Rei para trabalho. Então eu vou te dizer o tamanho da emoção. A gente falou do Santos, e é interessante porque houve uma época que o Santos teve um time que chamava, acho que foi daí que surgiu o nome, os Meninos da Vila. Era Juari, Juninho. O Santos não ganhava há muito tempo e formou esse grupo, e ninguém acreditava porque eram meninos. Sim. Acho que foi anos 80, final dos 70. E ficou. Essa época do Robinho foi a reedição dos Meninos da Vila, que era o Diego, né? Sim. Diego, Renato, Léo, Fábio Costa. Aí já um pouquinho mais à frente. Mas aquele time que você está falando aí era muito bom. Era muito bom. Todo jovem, né? Que eles fizeram uma reedição. Sim. Então, interessante assim também, porque uma coisa que para sua época, hoje é normal, até mais recorrente, uma mulher se interessar por esporte. Sim. De uma maneira mais aprofundada. Mas na sua época, lá com 10 anos, você já despertava para esse interesse, né? Sim, claro que eu sofria por isso. Né? Sim, é isso que eu queria saber. O preconceito já existia naquela época e com muita força. Eu me recordo agora de uma entrevista bem recente da Marta, que ela falou que a primeira Copa do Mundo dela foi em 2003 e ela não tinha referências. Ela não era referência também. E agora é muito diferente, porque quando o futebol feminino passa a ser visto, não só as jogadoras, mas também nós, mulheres como representantes, como jornalistas, começamos a ter uma importância maior dentro desse cenário que por muito tempo foi masculino. E eu me recordo de alguns momentos, por exemplo, eu tinha a escalação do Santos toda no meu caderno. E uma vez um professor pegou e ele olhou e disse, que nomes é isso, são né? esses? Tantos homens assim? E eu disse, professor, é a escalação do meu time, a escalação tinha Preto, tinha William, não recordo do time completo, mas Alex na zaga, e aquele zagueiro que batia muito forte, não sei se você se lembra, que batia falta muito bem, o Alex. Então, assim, o preconceito eu fui conseguindo contornar, sabe? Mas em momento algum eu pensei, não vou gostar de futebol
porque estou sofrendo preconceito por conta disso. Então, cheguei a jogar um pouco, mas eu tenho um problema no joelho, então sempre é aquela frustração, né? Então, por conta disso, talvez eu resolvi me aprofundar na teoria e não na prática. Mas é isso, em nenhum momento o preconceito não foi uma barreira para né? mim. Não foi uma nunca barreira, foi, né? Nunca foi. Mesmo que doesse, mas nunca foi uma barreira. Eu suponho, você era um caso assim, era uma pessoa solitária nesse tempo, porque não tinha um grupo de mulheres fazendo isso, né? Não tinha. E eu, por exemplo, ia buscar uma autorização para usar a quadra da escola. Só eu de menina e um monte de meninos. E conseguia, os meninos ficavam com raiva de mim. Para que você quer autorização para usar a quadra? Vai fazer o que na quadra? E eu ia convencer algumas meninas, amigas. Na época, meu namorado, hoje meu marido Anderson, também estava sempre ali próximo. A gente fazia um grupinho e ia jogar. Então, como eu te falei, não era barreira. Eu usava, sim, dessas dificuldades para criar oportunidade, mas nunca deixei que isso me abatesse. A criatividade, né? Você ia se virando com o que tinha. É legal, interessante que você não sentiu isso assim como uma coisa que te impusesse, que você tivesse que parar de gostar, né? Aquilo apenas acontecia e você passava por cima e ia para frente. Não, nunca pensei em mudar. E o tempo foi passando. Eu, na realidade, gostaria de ter me formado em letras. O meu sonho era letras. Só que eu comecei a ver o jornalismo se adequar mais à minha realidade do que eu realmente gostava. Não só de ir para uma faculdade, me formar, mas também de ser feliz. E dentro da faculdade eu descobri que eu poderia juntar essas duas paixões. Foi aí que eu comecei. A tua faculdade foi aqui em Fortaleza? Isso, foi aqui. Me formei em 2017. E logo no final eu já comecei a fazer participações em alguns programas. Comecei na rádio mesmo, na Verdes Mares. Já foi no esporte? Já foi no esporte. Como é que foi na faculdade você assim, perceber essa possibilidade? Porque também, como eu tinha muito amigo jornalista, e a gente ficava observando no meio universitário, né, meio acadêmico, não tinha essa tendência de ter mulheres apresentando esporte, né? Sim. Mulher no rádio tinha, né? Tivemos grandes nomes aqui. Eu estava até falando agora um pouco da Ian Gomes, que foi minha madrinha no rádio, né? E entre outros nomes importantes. E como é que foi na faculdade, assim? Você, na faculdade de comunicação, como em outras faculdades, tem as especialidades, né? Sim. Como é que você começou a pensar nisso? Teve alguma dificuldade? Inclusive, eu termino minha pós em jornalismo esportivo agora em novembro. Massa. Mas, claro que tudo precisa ter um pontapé, né? E eu comecei a perceber que os trabalhos da faculdade poderiam ser feitos através do esporte. Então, eu comecei, quando algum professor passava, por exemplo, uma reportagem, você vai fazer uma reportagem assim, 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 eu ia para um treino e lá fazia essa reportagem, fazia algumas entrevistas e levava. E eu comecei a perceber que eu tinha boas notas, ganhava muitos 10 por isso. E claro que foi alimentando toda essa paixão até que culminou no meu TCC, que eu fiz um estudo de caso sobre a Associação Menina Olímpica, que é o trabalho de base do futebol feminino aqui no nosso estado. Pelo menos o Chagas é aquele cara que hoje ele é o presidente da Associação Menina Olímpica, segue sendo. Ele iniciou esse trabalho num tempo que ninguém falava sobre base no futebol feminino. Ele começou a falar. Então, eu fiz um documentário e esse documentário começou a abrir as portas para mim nas rádios, nas web rádios. E na época, mas não há muito tempo, porque eu me formei em 2017. Então, foi muito próximo, porque foi esse meu último trabalho que eu coloquei no YouTube e começou a chamar um pouco de atenção. E eu consegui falar do futebol feminino, consegui falar do meu trabalho e consegui também ter o meu espaço como comentarista. Aí mudou um pouco o foco, né? Porque eu não falo até pouquíssimo de futebol feminino hoje. O foco realmente é o esporte, é o futebol em si. Mas a tua
a tua entrada foi devido a esse TCC? Sim. Sim, foi. Na abordagem específica do futebol feminino, vivendo a dificuldade que você viveu, né? Exatamente. Inspirada nisso, né? Eu fiz vários trabalhos com o Caucaia, na época em que o Caucaia era o único representante do futebol feminino, e eu assistia aos jogos do Caucaia e eu não acreditava que era o Caucaia aqui. Eu via aquele nome Caucaia, eu pensava, não, deve ser de outra cidade, deve ser outra cidade chamada Caucaia. Porque eu não acreditava que em um estado onde se tem um clube enorme como Fortaleza, um clube imenso como Ceará, não tinha futebol feminino, e o Caucaia tinha. Então eu ia deixando passar, até que um dia eu comecei a pesquisar de forma mais aprofundada e percebi que sim, era o Caucaia, região metropolitana. Bem aqui, né? E comecei a frequentar, vi esse time renascer exatamente em 2017 também, e comecei a acompanhar, vi o Raimundão ser reformado, o futebol feminino que voltou a mostrar que aquele estádio poderia sim levar uma torcida, e a torcida era Fúria, o nome da torcida. Eu não do conheço o Caucaia. estádio. Sabe que eu gosto muito de estádio? Eu passei um tempo que eu trabalhei com jornalismo, depois trabalhei em outras áreas que me faziam viajar muito. Toda cidade que eu ia, que eu não conhecia, a primeira coisa que eu ia ver era o estádio. Pois é, Eu achava massa. O estádio de Caucaia, eu sei que é perto ali da prefeitura, né? Daquela subidinha lá para Iparana. Bem pertinho, assim, depois que você entra em Caucaia, aquela entrada ali pela Misterral, é pertinho. É fácil o acesso. Quando eu passo para a praia lá, vejo os refletores e tal. Sim. Sempre tive curiosidade de saber. É um estádio aconchegante. Então, o futebol feminino praticamente deu vida ao estádio, né? Sim, posso dizer que sim. Porque veio parado, antes do masculino, né? Estava parado. E na época até as meninas foram um pouco prejudicadas porque o futebol feminino dependia do ranking do masculino. E por conta disso... Não tinha ranking. As meninas do Caucaia ficaram lá embaixo, sendo que já eram as nossas representantes aqui. O nosso estado era representado pelo time feminino do Caucaia. Né? Mas aí, como o masculino não era referência, não tinha essa tradição, e na época nem existia, assim, tinha dado uma parada. Então, elas acabaram caindo bastante, mas de qualquer maneira... ficou na história e ganharam muitos títulos estaduais e continuam sendo as campeãs, as maiores campeãs estaduais. Agora tem uma força maior, claro, né, das nossas grandes equipes, mas fica aí na história. Mas a do Ceará teve um tempo que passou aqui uma situação, umas goleadas. Né? Sim, foi esse ano, no Campeonato Brasileiro. Ano passado o Ceará foi campeão da Série A2, isso foi histórico, mas por conta da queda do masculino, não deu para manter a estrutura do feminino, que era apenas 1%. 1% de tudo que o Ceará colocava no time era do feminino. E acabou virando 0. Então, quando virou 0, a diretoria passou a colocar as meninas da base, porque não recebiam salários, acredito que por conta disso, para jogar no profissional. Aí o nível técnico ficou muito abaixo. Muito abaixo. Tinha uma menina de 14 anos, que inclusive eu conheço a família. Ela é da Associação Menina Olímpica, começou ali, passou para o Ceará porque se destaca, porque é uma boa jogadora, que é a Ana Kessia, só que 14 anos. Não dá para você comparar com jogadoras de seleção brasileira, que foi aquele confronto entre Ceará e Flamengo, que foi... E a capacidade de um bom desempenho, para quem joga futebol, é a vivência, né? Não é à toa que até você fala dos times cearenses. Os times cearenses, eles estão fazendo uma coisa muito boa com a base, que é botando para jogar fora, para viajar. Os times, eu tenho um amigo que trabalhou no Palmeiras. Sim. É um mundo. O que é que eles fazem com a base? Eles botam para viajar até para fora do país. Porque essa vivência dá coragem, né? A pessoa fica mais à vontade nas situações mais adversas que forem. Ela não tinha isso, né? Nem ela, e suponho que muitas outras, né? Só que, assim, eu ainda acho que a gente erra muito com a nossa base. Falando de futebol profissional em geral. Porque eu gostaria muito de ver Ceará e Fortaleza utilizando os seus jogadores com maior frequência, assim como o São Paulo utiliza, como o Santos, como o Palmeiras, que tem essa possibilidade de ver os seus jogadores crescendo dentro do elenco. Ter essa coragem de fazer isso,
que talvez não se tenha. Por isso que precisa emprestar jogador, dar essa rodagem para depois voltar, e às vezes nem voltam. Então, acho que a gente acaba perdendo muito, não só de valores, porque hoje não é falar só do financeiro, é falar do que um jogador pode contribuir dentro de campo para o próprio time dele. Sabe? Acho que a gente ainda solta muito rápido. Tu acha que o aproveitamento ainda é pouco, né? Pouco, a gente solta muito rápido. Não tem um trabalho mais visado para... É como se o jogador já fosse criado para ser vendido. Hoje eu percebo que pela a maneira que esse planejamento é feito, vou citar o Fortaleza principalmente porque hoje está entre os 8 melhores da Série A, está numa competição internacional e deveria pensar dessa maneira, que tem que ter o jogador para utilizar dentro de campo, para utilizar dentro do seu elenco. Quando você pensa num jogador como ali uma moeda de troca ou como apenas alguém que vai fazer com que você ganhe dinheiro, eu já não entendo bem se esse é o objetivo correto. Se é o melhor caminho. Se é o melhor caminho, porque outros jogadores de grandes clubes conseguem fazer com que o seu clube tenha algumas conquistas e depois vão embora. Isso é natural. Se destacar mesmo, a gente sabe que a Europa, hoje até a Arábia está conseguindo levar grandes jogadores. A gente não tem a menor condição de olhar para o futebol brasileiro e os valores serem compatíveis com o que se paga fora. Mas, de qualquer maneira, utilizar como o próprio Santos utilizou o Neymar, conseguiu uma Libertadores, tempo, né? Conseguiu uma Copa do Brasil, e tudo com o brilhantismo dele. Acho que falta isso pra gente. Eles todos usaram. O Kaká, antes de sair do São Paulo, jogou muito tempo. Raí também. E foram grandes jogadores no clube e deram assim um retorno. Sim. E o retorno é interessante, que aí a gente vai mais além, não é só financeiro. É a satisfação do torcedor ter um craque no seu time, um craque da sua casa, né? Quer dizer, é uma filosofia de trabalho que eles talvez não estejam aplicando aqui. Isso. É difícil avaliar, porque quem está lá dentro tem a sua forma de pensar. Mas eu me lembro de grandes jogadores que foram oriundos daqui de Ceará e Fortaleza, que saíram, que se destacaram bastante. Poderiam, na sua opinião, ter tido mais rodagem aqui, né? Aqui para depois sair, porque sair é inevitável. Como eu estou dizendo assim, eu sei que não é fácil competir com os valores. Hoje é que a gente não consegue bem competir com os valores do sul e sudeste, mas ainda consegue. O Marinho, por exemplo, não quis ir para o São Paulo e achou melhor vir para o Fortaleza, foi uma escolha dele. O cenário está mudando muito. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que há algum tempo, se algum dos nossos times conseguissem chegar a uma etapa maior numa Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, quando a temporada acabava, praticamente o time ia todo embora, porque não tinha o poder aquisitivo para segurar esse jogador, para prometer uma temporada seguinte boa, porque era como se tudo oscilasse demais e a certeza de que não ia ter uma temporada boa foi só por acaso. Então vai logo embora enquanto você está bem. Hoje não. Hoje a gente percebe que existe uma constância nisso. Não tinha continuidade. Na verdade, não tinha projeto. Porque, assim, pelo que eu sei, o Ceará e Fortaleza hoje, Fortaleza são uma das duas gestões mais bem sucedidas nos últimos 5 anos, em termos de gestão de clube, né? Sim. Isso reflete também em outros resultados. Agora está falando de base. E voltando ao que aconteceu, que eu falei da questão das meninas do Ceará, que inclusive eles perderam para o Flamengo, se não me engano, foi uma goleada. E o próprio pessoal do Flamengo, foi feita uma manifestação de alguém, através de um Twitter, alguma coisa, do Flamengo, criticando o Ceará por deixar aquela situação acontecer. Isso foi muito depreciativo. E eu fiquei muito triste, porque não se deve fazer. Se você não quer botar, não tem condições, não devia expor a isso. É verdade. Como se tivesse jogado as meninas ali e elas por elas. Tabela, elas por elas, mas o nome do clube tá, né, Cristina? É verdade. E o Ceará teve a oportunidade de saber que isso ia acontecer, porque antes do Campeonato Brasileiro, teve uma competição à parte dos campeões ali. Então teve Flamengo, teve inclusive o Ceará, que não passou do primeiro jogo porque levou a goleada exatamente do Flamengo. E ali já era
óbvio que com aquela estrutura de time não dava para jogar um campeonato brasileiro. Mas, se deixasse de jogar, ia cair de divisão. E isso aconteceu. Ia para Série A2. Aconteceu. Não ganhou nenhum jogo, empatou um só. De todas as rodadas e de uma forma histórica, quebrou todos os tabus negativos que você pode imaginar dentro de uma competição do brasileiro feminino. Então, eles não quiseram fazer isso, não quiseram abrir mão do Campeonato Brasileiro, Série A1, porque iriam cair uma divisão. E quando o Ceará começa a jogar, que as goleadas foram acontecendo aí já de forma consecutiva, não dava mais para sair, porque se saísse aí ia ser banido, ia ficar algum tempo fora, ia ter a punição bem maior, se não me engano, 2 anos fora, ia ter que voltar para a última. Aconteceu com o Guarani de Sobral, né? Fica divisão. 2 anos. Pois é, exatamente. Foi 2 WO e aí ele é banido. Porque você tem que decidir antes. Você tem que entender antes que a competição comece que não dá. E é por isso que eu estou te falando, que o Ceará teve essa oportunidade de entender que não tinha estrutura para colocar aquelas meninas em campo, mas quiseram colocar e foi um vexame histórico, com certeza. Eu acho lamentável, eu não deixo de fazer a crítica, não que eu seja contra o Ceará, mas é que o nome do clube, eu penso assim, você leva um clube para uma exposição nacional, é o clube, é o estado. Por isso que tem uma coisa que eu acho interessante, que você falando de jogador da base, o comprometimento de um jogador nascido, criado dentro de uma base do seu clube, na sua terra natal, é diferente do cara que vem lá, que para ele tanto faz. Eu, quando trabalhava no Jornal O Povo, a gente cobria muito esporte, né? E muito bastidores. E a gente percebia que o jogador, principalmente o que não tem esse comprometimento, que não é daqui, ou de qualquer outro lugar, que ele não é oriundo daquele lugar, ele ganha o dinheiro dele, joga, se perder, morra. Eu vou embora, levar meu dinheiro, né? Não estou aqui julgando ninguém, não. Eu estou concordando com você que o ponto convergente é ter esse aproveitamento com a base. E tem outros fatores. Acho que os times ganham muito mais, aproveitando mais ainda, melhor os jogadores de base, levando ao profissional, né? Fica um tempo, depois vende, tudo bem. O Arthur Cabral foi um caso desse. O Ceará conseguiu segurar por um tempo, né? Sim. Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, que tá no Santos, né? É no Santos? Não. Tem um que era lateral. Ele ficou no Santos por algum tempo. Era do Ceará e foi pro Santos. Sim, Felipe Jonathan, mas ele não está nesse momento no Santos. Não está mais. Mas enfim, e você vê como eles têm projeção. Mirandinha, que foi um grande jogador. O Erasmo, que era do Ceará e depois foi jogar no Palmeiras. Enfim, essa base. E voltando à história do futebol feminino, Cristine. Sim. O cenário mudou, né? De um tempo para cá. Agora vamos a sua trajetória. Você fez esse trabalho, né? Sim. E você, como é que você fez? Só fui dar uma espiadinha aqui para ver onde estava o Felipe Jonathan, mas já estou de volta. Ah, massa. Tá onde ele? Ele não é titular, mas aqui diz que ele segue no Santos. Não tenho visto jogar, não tenho visto. Mas eu acho que ele está no Santos mesmo. Tá no Santos. E olha, já está uns 4 anos ou mais no Santos. Mas ele tem sido muito. Ele foi muito criticado temporada passada, por isso que não. Mas não ele teve temporada muito boa. No tempo do Cuca, ele estava no auge. Com certeza. Aliás, o Santos. Que o Santos foi para a final da Libertadores. O Santos naquela época estava bem e ele era titular absoluto. Sim. Aí você. Como é que você fez? Você terminou a faculdade, você já trabalhava, já tinha essa incursão pelo rádio ou aconteceu depois de formada? Foi tudo muito rápido. Foi exatamente quando eu terminei. Tu pediu para entrar, né? Ou alguém chamou assim, aí vem para cá? Não, eu te juro que foi tudo muito natural. Massa. Porque assim, minha mãe, ela também gosta muito de futebol. Ela acompanha tudo. E ela acompanhava muito na época, ainda acompanha bastante o trabalho do Hugo do Vale. E o Hugo tinha um programa chamado Na Cara do Gol. Não, era o Resenha de Artilheiro ainda. Não era Na Cara do Gol. Na Cara do Gol, o Hugo faz agora. E no Resenha de Artilheiro minha mãe acompanhava. Aí um dia minha mãe comentou, porque minha mãe também é de falar bastante, fez um comentário, aí alguém lá falou, a gente podia chamar a Cláudia para vir aqui. Aí ela foi e disse, chama a minha filha, despretensiosamente.
Minha filha é jornalista. Eu tinha acabado, assim, estava no processo, não me recordo, acho que eu tinha acabado de me formar, ou então estava muito próximo. E aí eles me chamaram lá no Resenha de Artilheiro, na Web Rádio Active, a primeira vez que eu fui apresentar o meu trabalho, que era esse trabalho sobre a Associação Menina Olímpica. E ali eles gostaram de mim. Só em um simples programa rápido, eles gostaram de mim. E na mesma semana, o dono da Web Rádio Active, que é o Aguiar Júnior, ele me perguntou se eu tinha coragem de apresentar um programa, porque o apresentador precisava fazer uma viagem e não tinha quem substituísse. O nome do programa era Toque de Elegância, aos domingos pela manhã. Aí eu disse, tudo bem, eu vou. E fui. No primeiro foi difícil, porque eu não fazia ideia de como, muito menos sozinha. Não tinha produção, não tinha nada? Não, ele foi me dando uns toques, mas, assim, muito engessada, né? Porque sim, falar, né? É difícil, sozinha, é difícil. Você ser entrevistada é uma coisa, você entrevistar ou ficar conduzindo um programa é outra. Mas aí foi o pontapé inicial. Realmente eu não tinha essa pretensão. Eu fui para apresentar um trabalho de faculdade, de término de faculdade, conclusão de curso, e tudo foi acontecendo. Aí o Hugo me chamou para o Resenha de Artilheiro de novo, então eu fiquei participando, fiquei fixa no Toque de Elegância. Quando o Leandro Souza, que era o apresentador, voltou, nós viramos uma dupla. E depois disso fui para o Resenha de Artilheiro também, fazer uma... A gente fazia de segunda a sexta e a quinta-feira era minha, de forma feminina, se apresentava parecida com a forma que eles apresentavam, mas olhando para esse lado feminino do esporte. Depois eu tive o convite do Jurani Parente, também através do Hugo do Vale, para ir para o Domingo Esportivo, na Verdinha. Passei um ano lá fazendo participações com o Jurani Parente. Conheço o Jurani, foi meu vizinho quando Aos era domingos, menino. Jurani é um querido. Jazeirense. Eu tenho um carinho enorme por ele até hoje. E assim, fui passando. Depois tive um convite para ir comentar o meu primeiro jogo, porque eu só fazia participações, assim, fazendo análises pós-jogo ou pré-jogo, mas nunca comentar mesmo. E o meu primeiro convite já foi para comentar um jogo narrado pelo Caio César, na Ceará News. Caio César, eu gosto dele como narrador. Ele é incrível, incrível. Talvez o melhor que nós temos. E você estava, até então, era web, né? Web rádio. Quando é que saiu para o rádio Verdinha. Aberto? Sim, você foi para a Verdinha aos domingos. Aos domingos, com o Jurani no Domingo Esportivo. Mas ainda era uma coisa assim... Participações limitada, pequenas, né? Porque era uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Então ia dessa forma assim. Aí foi quando eu recebi meu primeiro convite da Ceará News, através do Gualber Calado. Só gigantes que me ajudaram nessa O que era carreira. a Ceará News na época? Assim? Era segue sendo uma web rádio. Ah, é? Que o Caio César passou a narrar ali, e era uma estrutura muito legal. Era um trabalho muito legal que a gente fazia lá, e eu passei a comentar. E quando o Caio César saiu da Ceará News, que ele teve a oportunidade de ir para a Rádio Clube, ele montou uma equipe e me colocou nessa equipe. Me chamou para participar. Eu era a única mulher da equipe, mas também mergulhei de cabeça, fui. Tu foi comentar ou foi ser repórter? Como é que foi essa experiência? Fui para ser comentarista. Eu nunca fui repórter. Nunca fui repórter? Acredita? Nunca fui repórter. Eu lembro que o Gualber Calado, um dia ele chegou e me disse que mesmo que a maioria das mulheres dentro do esporte fossem repórteres, eu tinha estilo de comentarista. Eu não tinha estilo de repórter. Ele disse, Cristine, parece que você joga, que você sabe o que se passa dentro de campo. Você tem estilo de comentarista, não de repórter. Isso é o que te diferencia. Então, ali eu abracei essa ideia dele
E sou muito grata ao Gualber Calado Na também. equipe você era a única mulher. A única, e continuo sendo, né? Porque lá na Assunção eu também sou a única mulher. Eu tava mulher. até falando pra ti, eu só lembro do Júlio falando, Cristine. Aí lá, acho massa. Sempre acompanha o teu trabalho e vê uma escola, foi uma escola passar pela clube, porque o Caio César é um gênio, eu sou muito fã dele e aprendi muito com ele para depois chegar, passei um ano também na Rádio Clube, quando um dia eu recebi uma ligação, disse, olha, era o meu amigo Gualber Calado, ele disse, Cristine, lá na Assunção estão precisando de uma mulher, e eu indiquei seu nome. E nesse tempo eu já estava muito confusa, sabe, se eu realmente queria continuar nessa área, porque é muito difícil. As pessoas acham que é fácil, que é tudo muito envolvido com status, tudo muito bonito, mas é muito difícil. Na prática tem muitas dificuldades, eu sei. E eu já com aquele pensamento de mudar mesmo tudo, recebo essa ligação do Gualber e eu disse, olha, eu vou fazer um jogo do Ferroviário. Ele me ligou durante a semana. Vou fazer um jogo do Ferroviário no sábado. Aí ele disse, tudo bem, pois eu vou falar para o pessoal lá da Assunção te escutar. Está certo. Aí desliguei o telefone. Fui fazer no sábado esse jogo do Ferroviário, que era um jogo ruim, por sinal, porque nesse ano o Ferroviário estava fugindo do rebaixamento. Era 2020, final de 2020. Era campeonato cearense? Era campeonato brasileiro. Final da temporada de 2020. O Ferroviário estava fugindo de cair para a Série D. E era um jogo ruim que o Ferroviário goleou, sabe? Mas, enfim, fiz esse jogo também de forma despretensiosa. Quando foi na semana seguinte, recebi outra ligação aí já do Paulo Santiago, que na época estava à frente da Rádio Assunção, pedindo que eu fosse lá para a gente conversar, porque ele tinha escutado o jogo que eu comentei. Gostado. Mas não, nem falou nada, ele só disse assim, vem aqui, você pode vir aqui para a gente conversar. E quando eu cheguei lá na Rádio Assunção, fiquei aguardando um pouco, vem Júlio Salles. Quando o Júlio entra, ele olhou assim para mim e disse, você era que estava comentando o jogo do Ferroviário? Eu disse, sim, pois você está contratada. Foi mesmo. Imediatamente. E eu soube que muitas meninas foram lá e fizeram entrevista, e através desse jogo eu fui contratada pela Rádio Assunção e estou lá até hoje. Um momento muito marcante, né? Porque assim, um ídolo também, porque o Júlio Salles é ídolo de todos nós, né? Quando ele chega assim, eu fiquei, sabe, meio que... Foi fora da expectativa que você achava que ia ser outro desdobramento. Com né? certeza. Normalmente fui pra fazer, né? Para ter uma conversa. E ele já chegou assim com muita autoridade dizendo isso. E hoje eu tenho o Júlio como um padrinho nesse meio, porque ele tem me ajudado muito, ele confia muito no meu trabalho e é um professor, é um mestre que tenho certeza que quem acompanha futebol no rádio sabe a grandeza do Júlio Salles. Eu sou fã esses caras para mim são referência muito forte, o Júlio, o Messias. Sim. E eu ouço rádio o dia todo, em todas as emissoras, tudo que é possível que eu consegui. Então, eu tenho assim, um respeito muito grande por todos os mais históricos, os mais novos, como são o pessoal da Band News, né, o Jussier, o Caio comentarista, um pessoal, uma nova geração e que está sustentando e está tendo um bom desempenho. Eu acho que agora esses caras, para mim, Júlio Salles e Gomes Farias, eu ainda quero trazer, digo, o Júlio que eu quero trazer daqui, e o Jurani Parente também, porque o Jurani foi meu vizinho quando a gente era adolescente lá na Antônio Bezerra. A gente tinha uma boa amizade. Depois eles voltaram para Juazeiro e eu perdi o contato, mas eu voltei a vê-lo e a ouvir falar dele justamente naquele programa que ele faz lá na... E ele sempre fazia. Ele fazia... O Jurani, cara, o rádio tem uma coisa interessante. O Jurani fazia... ele era um setorista. Eu não sei de qual, se era na Assunção. E não me lembro de qual trabalhou clube. Na Assunção. No começo, tinha um bar... Isso remete ao futebol porque são as coisas, os desafios que o profissional que você viveu essa rotina, e quem está fora acha que é tudo muito Só lindo, glamour. né? Só glamour.
o Jurandir ia pro telefone público que tinha no bar para fazer a participação dele na rádio. Não lembro, ele era setorista, não lembro de qual clube, nem lembro qual era a rádio, acho que era Assunção. E a gente via aquilo ali. Eu achava massa aquela luta dele, sabe, de querer vencer. E era um cara de periferia, sabe? Sem telefone em casa e fazia tudo aquilo ali. Eu acompanhei isso de perto, né? E depois, graças a Deus, fácil, eu vi hoje num status mais assim elevado. Mas é uma luta muito grande. Merece muito estar chegando. Merece, porque eu sou testemunha da luta que ele teve e muita gente passou por isso, né? Sim. E eu quero trazer a Carla disse que vem, porque não deu certo agora. A Carla Soraya, que eu estava falando para ti, foi a primeira mulher a fazer o esporte na TV. Que também foi um marco, né? Um marco, porque não tinha mulher fazendo reportagem de campo. Aí tem muitas situações que o homem não passa, mas a mulher vai passar. Piadinhas, claro. né? Preconceito. Então, foram momentos que hoje a gente está vivendo um momento que eu acho interessante, que passou por transformações, né? Passou por transições. Hoje você vê apresentadoras em TV nacional, né? Comentaristas, repórter de campo, narradora. E a narradora para mim foi um marco também, porque até então a gente via assim, repórter de campo, né? Mas chegando. E ainda é um pouco difícil da gente aceitar, porque a voz masculina narrando ainda é muito forte. Mas a gente precisa quebrar. Mas é a cultura Quem mesmo. Tem qualidade. Não importa. Eu trago isso, que é algo que eu aprendi com Maria Vieira, presidente do Atlético Cearense. Não importa o gênero. Se tem qualidade, não importa se é homem, se é mulher, se faz o trabalho direito. A Maria me chamou muita atenção quando ela assumiu lá, que eu achei muito inusitado, assim, ela assumiu, que hoje é o Arigol, né? Que é o... Sim, ele é o proprietário. É o presidente, mas ela é a presidente. Ela ainda está na presidência? Tá, sim. Ele era proprietário e jogava, né? Não sei se ainda joga. Sim, ele chegou outro que eu quero conversar, porque o Ari tem uma história muito interessante. E ela verdade. também, a Maria, eu achei massa. Eu não sabia que ela continuava lá no... A Maria segue e ela tem um pensamento muito assim mesmo, de que ela não passa a mão na cabeça da mulher, sabe? Como eu também vou por esse lado. Eu não quero estar em lugar algum porque eu sou mulher. Não quer privilégio, né? Porque eu preciso cumprir a cota. Eu não quero. Eu quero estar em um lugar porque eu tenho qualidade para estar nesse lugar, porque as pessoas acreditam no meu trabalho. E o público, ele traz esse termômetro para a gente, sabe? No meu começo, eu sofri mais. No meu começo, doía mais um comentário ou algo que fosse para atingir por ser mulher, sabe? Uhum. Mas o tempo vai passando e você vai consolidando aquele pensamento. Como, por exemplo, um dia, ainda no começo da ideia do Rogério Ceni ir para o Flamengo. Eu disse que não ia dar certo o Rogério Ceni no Flamengo, por conta da pressão da torcida. Isso eu ainda trabalhava na Rádio Clube. E eu recebi uma enxurrada de comentários negativos dos torcedores do Fortaleza, dizendo que era uma referência muito grande ele ter treinado Fortaleza, que eu estava diminuindo e de maneira alguma eu estava fazendo isso. Era só mesmo conjecturando ali uma situação que realmente o tempo mostrou que era verdade. Você via o momento do Rogério com o Flamengo, não com o Fortaleza, né? Que o Fortaleza tinha passado, sim, né? Sim, e a gente sabe da pressão da torcida, do Flamengo que é muito maior. A gente sabe, por exemplo, que um Flamengo, agora puxando para hoje e para a temporada passada, um Flamengo não suportaria um técnico passar 14 rodadas não só na zona de rebaixamento, como na lanterna do Campeonato Brasileiro, como Fortaleza suportou o Vojvoda. Então, assim, a gente precisa entender tudo isso para poder fazer uma análise. Então, quando vem essa crítica, hoje eu já nem ligo mais, porque o tempo é o senhor da razão. E as críticas, claro que diminuíram muito. E você entende o que você fala, porque já estava no meio, né, já conhecendo Sim. o métier do futebol, o momento. E o futebol, como muitas coisas na vida, tem um feelingzinho, tem uma coisa, né? Eu sempre achei que o Rogério não daria certo lá, como achei que pouco daria em qualquer outro clube. Eu acho que o Rogério teria que seguir outro caminho. Mas, enfim, a gente tem essa percepção das coisas, né? E você tinha, e talvez mais por ser mulher que sofreu as críticas. O que essa mulher entende de futebol, né? Foi exatamente.
me perguntaram o que eu estava fazendo ali, que ele não era o meu lugar, que eu não sabia o que eu falava. E claro que doeu, né, no começo, mas é como eu estou dizendo, o tempo é o Senhor da razão. Depois que toda essa avalanche passou, eu estava certa, no final das contas. Então, aquele torcedor, eu tenho certeza que ele lembrou de mim, aqueles torcedores lembraram de mim, e aqueles que me xingaram principalmente. Mas é isso, é da nossa profissão, é do tempo, e por ser mulher, eu sei que eu preciso ter mais força, eu sei que eu preciso ser mais dura, eu sei que eu preciso engrossar mais, muitas vezes, porque eu não vou deixar a peteca cair de jeito nenhum, e não é um comentário negativo que vai me abalar, não vai. Hoje tem você na Assunção, tem a Denise Santiago, falei com ela também. A Denise não está tendo um problema com questão de agenda, que ela cursa direito. Mas, assim, ainda são poucas, né? Sim. Em termos de volume, Martins, né? Também. Tem uma Renata Aninha, que até o César me falou, que é da Bandeirantes, que apresenta esporte lá também. Então, no rádio, você fixou na Assunção, se achou lá, você... Além de você, assim, eu sou seu fã. Muito obrigada. E você fala do Júlio Salles, o Júlio, imagino, te trata de um jeito que a gente percebe o respeito, Sim. Né? A maneira como ele coloca dá exatamente ênfase ao que você representa, no meu modo de ver. Né? Assim, ele não trata... não é a Cristine, a mulher Cristine, é a profissional. Eu percebo isso. Às vezes eu levo os puxões de orelha também, normal. E faz parte do aprendizado, né? Claro, normal. Mas perto dessas cobras aí, a gente tem que submeter ao aprendizado. Isso, né? E aprender muito. E eu sou muito grata, muito honrada pela posição que eu ocupo hoje. Não faço só esporte na Rádio Assunção, faço o Alô Pronto, hoje eu ia falar justamente, você tem o Alô Fortaleza, você faz a produção, né? Faço a produção com o J. Lacerda e a apresentação com o Moés Loyola. Então, também tenho aprendido demais, porque o jornalismo, ele é um leque, não é que a gente precisa, claro, ter ali o estudo mais complexo de alguns casos, mas também deixar aberto, porque são muitas possibilidades. Então, hoje... O Alô Fortaleza me abre muito e tem esse aprendizado todo. Você tem um programa de domingo. Sim. Né? Me fala desse aí. Driblando as Diferenças, todos os domingos ao meio-dia, que começou com uma proposta de falar de esporte amador. E com o passar do tempo eu comecei a perceber que existia um público que era meio órfão aqui, não sei se no estado, mas enfim, na nossa capital, mas que eu também consigo alcançar fora, que era o futebol amador, o futebol de subúrbio. No começo, eu ainda falo um pouco do esporte em geral, ainda trago algumas entrevistas, mas não de uma forma padronizada, porque eu gosto desse público, sabe? Eu recebo, hoje... Eles já me batizaram como a rainha do futebol amador, a rainha do amadorismo, porque eu tenho batido muito nessa tecla. E mesmo que hoje o Driblando as Diferenças tenha esse foco e seja um nicho específico de futebol amador, eu não me importo com um comentário ou outro que queira mudar esse caminho, porque eu não quero. Eu acredito que quando... você tem um gosto, ele pode ser específico, como for. Se você gosta de cozinhar, você vai assistir um programa de culinária. Se você não gosta, você não vai assistir. Se você gosta de um programa de leilão, você vai assistir. Então, hoje, o Driblando as Diferenças, eu tenho muito orgulho disso também, da gente falar dos resultados. Eu tenho um correspondente, assim, em Ocara, que é o professor Wagner Lima. Tem o Wagner Firmino, lá de Paraíba. Ceará, isso mesmo, porque a rádio pega através da internet. A gente tem um aplicativo que pessoas de fora... Eu tenho um rapaz que ele... Edivaldo Silva, o nome dele, ele traz as memórias do futebol cearense dentro do Driblando as Diferenças, que faz lá de Santa Catarina. É mesmo? Então, ele é cearense? Ele é cearense, mora lá, e é um estudioso do futebol. Pesquisador. Então... a gente consegue movimentar muita coisa, trazer e colocar num programa que dura 1 hora, que fala do seu amigo, que fala, né? do seu pai, do seu colega, que fala daquele time que foi criado num bairro e que os amigos se reúnem no final
uma tarde, no final de semana para jogar. E vira uma tradição, né, e naquele a gente local, traz esses né? resultados. Eu acho massa. Olha, eu fui secretário de esporte na minha cidade, esporte e cultura e tal. E uma das coisas que eu achava muito legal, sempre gostei, tentei ajudar o quanto possível, era o futebol amador das comunidades. Sim. Não para, né? Exatamente, não para. E a gente consegue falar das areninhas hoje porque tem esse detalhe que é muito grande. Por conta das areninhas, talvez profissionalizou um pouco mais, né? Entre aspas. Porque hoje é mais certinho, tem ali o árbitro, todo mundo uniformizado e tudo. Então, isso a gente consegue passar no Driblando as Diferenças. E nos momentos que eu pensei em desistir, esses colegas eles vieram me agradecer muito por esse espaço. Então, é aí onde eu recebo a força de continuar, porque eu sei que não é todo mundo que faz. Então, eu quero continuar fazendo. Você está num nicho de mercado, assim, né? No certo sentido, que é explorando, dando espaço. O que poucas pessoas exploram. Exatamente. Eu acho massa isso aí. Dar oportunidade, porque o futebol é muito engrandecedor, porque essas competições são interessantes, porque elas não têm manipulações, não tem jogo de interesse, são coisas feitas de forma muito natural das comunidades. Eu acho isso massa. E com muita seriedade também. Né? Que você justo, for acompanhar, vai ver que mesmo um cara que, sei lá, é garçom, passa o dia todo trabalhando, quando ele tá lá jogando, ele tá levando muito a sério, ele quer fazer o gol, ele quer fazer a defesa. Então, muda muito porque é o nosso entretenimento, né? Então, por isso um lazer. É um lazer que une as pessoas. Isso é importante demais e eu vou continuar porque é o que eu realmente gosto de fazer. Eu tenho o maior orgulho do mundo de dar voz, porque o jornalismo não é nada mais do que dar voz a quem não tem voz. Isso. Não é? Então, fazer isso, tenho uma felicidade imensa. Todo domingo, quando eu dou aquele bom dia, boa tarde para eles, que eles sabem que vão ter a oportunidade de falar ali, que eu vou lá e converso e mando um alô para ela, tem muita gente ouvindo aqui, em tal cidade, então eu fico feliz demais por isso. Massa. Nós vamos mudar um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa e vamos... A produção aqui é do Zakira, a técnica aqui é o Johnny, nós estamos com o Anderson, que é o nosso visitante, né, o esposo da Cristine. Obrigada. Não, obrigada. As bolas. Agora nós vamos jogar. Bora Na jogar? hora. Na hora. Muito bem. Vamos lá. Você escolhe uma das duas? Eu escolho as duas. Imaginei. Não tem possibilidade. Você até falou agora há pouco que tinha uma identificação com o ferroviário por causa do peixe, né? Peixe Exatamente. Com peixe e tal. De praia para praia. Mas aqui eu nem posso escolher só uma, porque senão os meus amigos ficam chateados. Fica enciumado para um lado. Eu escolho os dois. Sem dúvida alguma, eu escolho os dois. Os dois são isso mesmo, o clássico rei. Perguntar para ti, entrando nesse tema agora do clássico rei, né? Quando você começou a acompanhar o futebol aqui, sim, né? Aí você começa, eu suponho que já na web rádio e tudo, você começa a identificar os clubes, né? A história de cada um. Quando é que você se deu conta da importância de Ceará e Fortaleza? Assim, você se recorda? Tem alguma coisa alusiva a isso? Eu vou te falar sobre o meu primeiro clássico. Teu primeiro clássico rei. Meu primeiro clássico rei. Porque assim, as coisas na minha vida foram acontecendo de uma maneira muito incrível, que eu tenho muito que agradecer a Deus por isso, porque eu sei que toda a etapa foi muito bem orquestrada por ele. Uhum. E o meu primeiro jogo em estádio foi um clássico. A primeira vez que eu fui comentar em um estádio foi um clássico rei. Eu acho interessante que tu não foi repórter, né? Não fui repórter. Foi comentar? O meu primeiro jogo que eu comentei foi com o Caio César, né? Foi só assim. Primeiro com o Caio César, depois eu fui fazer o meu primeiro clássico rei com o Mário Salles, o filho do Júlio Salles, que também é narrador. Conheço o Mário. E eu fui a primeira mulher a comentar um clássico rei nas ondas do rádio. Então, isso também é uma marca. Esse jogo foi onde? Esse jogo foi no Castelão, foi Copa do Nordeste, começo de 2021. E eu fiz pela Rádio Clube. Até então, nenhuma mulher tinha comentado clássico rei.
Já tinha acontecido Jogos, outros comentários. Jogos menores, digamos assim, né? Isso, mas clássico ainda não. Então, o Caio César me deu essa oportunidade. Na época ele era o nosso chefe, o que organizava, né, as nossas escalas, e ele me deu esse presente de fazer esse jogo com o Mário Salles. Você já tinha assim, a mensura do que era o Clássico Rei? Ou você nunca tinha vivido, não imaginava como é que isso era? Eu nunca tinha ido a um clássico. Eu nunca tinha ido. Mas a rivalidade, tudo claro, já era seu conhecimento, sim, né? Sim, com certeza. Mas ir ao estádio foi a primeira vez que eu fui para um clássico. E eu fiquei em muitos momentos impactada, muitos momentos muito emocionada, segurando mesmo o choro. O choro, porque é muito lindo. Quando começa a tremer, quando você pensa que vai tudo desabar, eu acho que é o momento mais lindo. Quando a torcida de um lado começa a pular e a do outro fica olhando, e depois essa torcida começa a pular enquanto a outra olha. Isso tudo é muito emocionante e marcou demais a minha história. Foi mais um começo. E depois daí fui ao PV, que prefiro o PV. Mas aquele momento, de forma específica, eu acredito que me deu aquele estalo. Isso é um Clássico Rei, isso é Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Aquele jogo foi em Fortaleza e Ceará, Fortaleza mandante, então tinha mais gente, mas em nenhum momento intimidava a menor torcida do Ceará, porque era dessa maneira que eu estou te falando. Lá das cabines a gente fica em um lugar muito privilegiado, né, que a gente consegue ver as duas torcidas. Então, enquanto uma pulava, a outra quieta, depois uma pulando e a outra quieta, e o jogo terminou 1-1. Foi mais legal ainda por conta disso. Legal, porque foi um empate, todo mundo comemorou, todo mundo saiu feliz. Eu acho tão legal, assim, quando eu penso em Clássico Rei, eu digo, tomara que dê empate, porque todo mundo sai feliz, né? Depende, né? Se não tiver nenhuma vantagem aí que leve a despeito de situação de regulamento, né? Sim. Regulamento, quando dá um empate... Nesse caso, meu foi um começo de Copa do Nordeste, então ainda era fase de grupos. Não tinha tanta importância, assim, não era para passar. Eu acho tão legal, diga assim, o empate, né? É uma coisa minha mesmo, porque eu acho tão legal esse encontro, tão fascinante, que eu acho que ninguém merece perder. O empate contempla todo mundo, porque envolve só você, como você viveu isso, quem está dentro. Eu, como repórter, e é repórter fotográfico, eu cobri alguns clássicos dentro do campo, né? E aí você tem outra percepção, porque você está perto dos jogadores e de frente para toda aquela imensidão de gente, né? Já fui como torcedor, né? Já fui em outras situações, mas sempre é carregado de emoção e pessoas. E eu fico assim, o que o Clássico Rei provoca nas pessoas, o que torcer esses times provoca, né? E eu estava até falando com o César aqui, como tem gente que vai ao extremo, né? Tinha um senhor que trabalhava lá no Jornal Povo, trabalhava na gráfica lá. Ele era louco pelo Ceará, a ponto de dizer que ia botar a placa do carro em Caucaia, para não botar o nome Fortaleza. Mas tem disso, né? É a rivalidade saudável que a gente precisa continuar estimulando, que essa violência louca que hoje toma conta do mundo. Não gostaria que chegasse da maneira que já chegou, infelizmente, no esporte, mas que a gente possa, através da nossa voz, continuar falando que a disputa ela tem que ser leal e que tudo isso que se conquista é para todo mundo. O futebol cearense tem crescido muito nesses últimos anos, talvez com o Ceará aí dando um pontapé inicial quando voltou para a Série A depois de algum tempo, e depois o Fortaleza sendo avassalador numa Série B, voltando à Série A, os dois juntos. Agora o Fortaleza com uma representatividade maior, mas mesmo assim sabendo que esse ano o Ceará entrou numa Série B com o intuito de ser campeão. Não está acontecendo, mas é a gente olhar a força do futebol cearense. Não só de um ou de outro, que durante muito tempo houve uma gangorra muito grande, desproporcional. Que hoje não é bem assim. Quando começou a Série B, o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, disse que para ele o favorito ao título era o Ceará. Então, todo mundo tinha essa percepção, porque o Ceará
Mas eu digo assim, pessoas de fora, não Sim. é porque a gente aqui... Por isso que eu digo, diferente. quando tem Clássico Rei, eu acompanho. Então, as manchetes, as expectativas, Sport TV, o Band, programas nacionais, todos lançam um olhar com expectativa pela importância que tem. Sim. Então, e o César até passou um dado importante pra gente, que só no Ceará, que tem Ceará, é um time representando o estado, né, pelo nome, Ceará, e Fortaleza. Não há outros, por exemplo, na Bahia é Bahia e Vitória, não é Bahia e Salvador. E aí só o Ceará que tem isso, a capital e o estado. Eu achei interessante esse dado, né? Também não tinha pensado nisso ainda. Pois ele passou isso pra gente, foi, Zaqueira, a gente achou assim, super interessante, porque é uma coisa própria daqui, né? E os clássicos são muito importantes. Eu lembrei para ele, lembro sempre, o Grenal. É tão importante que hoje tem uma rádio Grenal. Não sei se você já ouviu, né? A rádio Grenal. E eu pensava que a rádio Grenal passava só notícias dos dois, mas é uma rádio com uma programação ampla, mais alusiva a esse clássico e os clássicos brasileiros, né? Atlético e Cruzeiro, enfim, todo estado tem o seu, e o nosso tem essa riqueza, que essa questão da violência, eu não gosto de falar, o meu produtor não gosta que a gente fale, para não enaltecer, não fazer a apologia à violência, mas é um fato, né? Assim, existe e atrapalha, né? E eu até prefiro também ir por essa linha, porque como eu falei, que a nossa voz seja positiva e que a gente possa sempre estimular o bem e essa rivalidade saudável. E eu vou puxar esse gancho que você falou, o Grenal, né? E trazer a importância da nossa torcida, porque muito me surpreendeu, falando agora de quantidade de pessoas e da multidão que segue tanto Ceará como Fortaleza, em um jogo agora recente entre Grêmio e Bahia, que ia definir a classificação na Copa do Brasil. E eu estava assistindo a esse jogo e os repórteres e narrador e comentaristas enaltecendo porque tinha 34 mil pessoas na Arena Grêmio, com capacidade de 60 mil lá. E eu comecei a rir mesmo, olhando, nossa, eles estão impressionados porque tem 34 mil pessoas em um jogo decisivo. Se Ceará ou Fortaleza for jogar jogo de botão no Castelão, vai ter 60 mil pessoas. Se pudesse, teriam mais pessoas. Então, a gente consegue, com a nossa torcida hoje, levar muita gente para o estádio, né? A gente consegue ver um Castelão lotado. Agora, nem tanto para o Ceará, mesmo com esse público, entre aspas, ruim, ainda conseguiu contra o ABC levar 20 e tantas mil pessoas e quase um público de jogo decisivo de Copa do Brasil de um gigante que é o Grêmio. O Ceará, se não me engano, ele é um dos líderes de renda, mesmo na segunda divisão. Sim, líder de torcida, de quantidade de pessoas presentes no estádio, com certeza, mesmo com a punição, mais assim, aqueles jogos com a punição não são contados. É porque o Ceará ficou sem torcida no começo do campeonato. 4 jogos, né, por aí. Mas talvez isso poderia refletir do torcedor se acostumar a assistir em casa, mas de maneira alguma. O Ceará segue sendo das equipes que levam maior quantidade de torcida. O torcedor cearense gosta de ir para o estádio. Sim. E o Ceará e Fortaleza, eles têm um ranking muito favorável com relação a isso, né? E isso estimula cada vez mais a rivalidade. E vamos pelo lado bom. Você, assim, acompanhando, tem algum ídolo que te lembre, um ou outro, que disse assim, pai, foi um grande ídolo que eu sei que foi em torno desse Clássico Rei, né? Olha, eu tenho 2, né? Lógico que eu não posso... Eu preciso me dividir aqui. Eu vou falar do Mota no Ceará, porque foi um jogador que representou demais. E quando você falava sobre o jogador ter amor pela camisa, eu só lembrava do Mota, porque eu me recordo de um momento em que ele é substituído, não vou lembrar o jogo, mas ele se ajoelhou no banco de reservas e começou ali, eu não sei fazer uma oração, quem sabe, mas muito nervoso, porque era um jogo muito importante para o Ceará, já no final da carreira dele, com a camisa do Ceará. Então, assim, traz uma recordação muito forte desse amor. E, pro lado do Fortaleza, o Rinaldo, porque teve a oportunidade de ir para o Ceará e abriu mão
por fidelidade ao Fortaleza. De um recorte mais próximo, eu sei que existem ídolos talvez bem maiores, né? em uma história mais distante, mas um recorte trazendo aqui para uma memória recente, eu vou colocar Rinaldo, Fortaleza e Mota, Ceará. Sem dúvida. E numa memória não muito distante também do Ceará, você pode lembrar do Sérgio Alves. Sérgio Alves. Sérgio Alves foi interessante aí, assim. Mas aí não é cearense, né? Também não é cearense. Aí tá falando porque assim, eu falo do Mota pela identificação. Isso, o Mota. Mesmo que o Sérgio Alves tenha também uma identificação imensa, mas assim, esse amor louco, é difícil ver um jogador assim ter talvez um desespero pelo time que está defendendo. Pois é isso que eu digo. Quando a pessoa é natural do local, sim, o envolvimento é outro. É. Né? Eu acho que aquilo que você falou com relação ao futebol amador, né, difícil explorar mais isso, né? Sim. Dar oportunidade de eles desenvolverem e oferecer a seus clubes, que às vezes o cara joga e torce por aquele clube, sim, né? Suponho que o Mota, suponho que seja esse caso, eu não o conheço, sim, mas ele é esse caso com certeza. né? Eu acho que ele nunca jogou no Fortaleza, né? Nunca jogou no Fortaleza. O Sérgio Alves também nunca jogou no Fortaleza. O Sérgio Alves, quando veio pra cá, ele veio do Central de Caruaru. Eu digo porque foi um dos grandes ídolos. Aí também tem Gildo. O Fortaleza também teve Hamilton Melo, Lulinha. Pô, esses dois clubes tiveram grandes jogadores. Sim. O Geraldinho Saravá, Adilton, o César estava até falando deles aqui ontem. Como foram... E como esse ambiente de Ceará e Fortaleza criaram ídolos ao longo do tempo, né? Sim. Grandes técnicos, grandes presidentes e grandes alegrias, algumas tristezas, mas eu acho que é mais alegria e essa paixão revitaliza. Essa questão de divisão não diminui nada a rivalidade, né? Não, porque o Fortaleza passou 7 anos na terceira divisão. 8 anos, né? E não diminuiu. Eu acho interessante do futebol é a regeneração, Cristine. E né? Um detalhe também é que mesmo durante esses 8 anos, quando tinha clássico, não tinha essa. O Ceará está na Série A, o Fortaleza está na Série C, perdão. Esquece disso, porque não foi por isso, por exemplo, que o Ceará conseguiu um penta recente, né? Que eu não vou contestar a história que fala que o Ceará foi penta logo no começo da sua história. A gente não tem isso como um dado muito... Não vou contestar, mas enfim, não serei eu que vou dizer que sim ou que não. Mas, de qualquer maneira, foram 8 anos que separaram Ceará e Fortaleza, porque o Ceará nunca foi, né, para a Série C, mas, de qualquer maneira, a rivalidade aumentava. Quantas vezes o Fortaleza foi campeão estadual, mesmo estando nessa condição? E ainda falando de ídolos, tem a questão profissional, a gente não pode deixar de lembrar de quem vestiu as duas camisas, como Clodoaldo, né? Não deixou de ser ídolo porque vestiu a camisa do Ceará de Fortaleza. O próprio Oswaldo, que hoje está no Vitória, vestiu a camisa também do Ceará de Fortaleza, né? Mas não deixou de ser ídolo. Então tem disso também, tem a questão do profissional que quando está trabalhando tem que saber dividir as coisas. Antigamente ficava... O formato mudou, né, Cristina? O tempo passa, as coisas mudam e o profissionalismo também avançou muito, porque haviam jogadores que tinham identidade com o clube e ficavam a vida inteira naquele clube, né? E o mercado era mais fraco, digamos assim, mas hoje você colocou bem. O Ceará e Fortaleza, eles têm hoje a despeito do Ceará estar na segunda divisão, não diminui o ranking que ele tem, digamos assim, do conceito de um grande clube, não. Né? Então, eles têm, quer dizer, isso implica em abertura de mercado, claro, né? A visibilidade. Então, tudo mudou. Então, eu vi alguns casos assim. O Lulinha foi goleiro de Fortaleza a vida inteira. Um certo tempo, ele mudou para o Ceará. Mas isso aí, para aquela época, foi meio fora da curva. Hoje já tem a dinâmica diferente. Mas o clássico resiste, o clássico mantém essa emoção, né? Esse ano, por exemplo, a gente acaba sofrendo quando não tem tanto clássico, né? Sei lá, se o Ceará tivesse seguido um pouco mais na Copa do Brasil. Teriam 2, né? Pelo menos um pouquinho mais, porque já pelo Campeonato Brasileiro já era impossível. Mas mesmo assim, a gente teve um campeonato estadual super disputado.
com 2 jogos ali nas finais que foram muito bons, com o nível técnico muito bom, com uma equipe na Série A e outra na Série B. E em algum momento o torcedor do Ceará achou que poderia sim conquistar aquele título em cima do Fortaleza, tirar essa possibilidade do Penta, que não aconteceu, mas mesmo assim foi muito equilibrado e foi muito legal de ver. E o Ceará na Série B conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste. Eu acho que todo mundo espera esse encontro. Como esse ano o Ceará, em termos de campeonato nacional, eles não vão se encontrar, né? Diferente do ano passado, que se encontraram 2 vezes, o que você está falando é isso. Na mesma divisão, e melhor que seria que fosse na Série A, Sim. Tem esses 2 encontros, né? E a oportunidade que eles tiveram foi no Cearense, né? Sim, no Cearense foi a grande oportunidade. E foram 2 grandes jogos, né? Sim, jogos competitivos. Em nenhum momento ali era certo que o Fortaleza iria vencer, porque estava na Série A e o Ceará iria jogar a Série B. É interessante isso. Quando eles se encontram, essa situação é zerada. Não tem vantagem. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Chegou nesse encontro, pode dar um resultado adverso, ao que supostamente teria vantagem, porque está numa situação assim, melhor do que o outro. Seja por condição financeira ou coisa assim. Aquele ano que o Ceará poderia ter sido penta, que o Magno Alves soltou aquela frase, né? Te cuida, Fortaleza. E isso alterou os ânimos. E o Fortaleza foi campeão e tirou essa possibilidade do Ceará. E naquela época, se eu não estou enganado, o Fortaleza estava na Série C. Era. E o Ceará estava ou na Série A ou na Série B. O Ceará passou 5 anos na A, mas o Ceará estava em vantagem com relação ao Fortaleza nessa questão de divisão. O elenco era melhor, não é? Então, não, eu me lembro demais. Isso aí é uma provocação que deu uma motivação grande, né, no foi clássico. Aquele ano do gol do Cassiano? Cassiano. Certo? Foi o gol Foi o gol do Cassiano. O inesperado gol do Cassiano, histórico, né? O Cassiano pode não ser mais nada na vida, mas foi o cara que fez o gol naquele dia. Ele ficou para a história. 47 minutos do segundo tempo que ninguém nunca vai esquecer. Massa. Cristine, eu só tenho que agradecer. Estar diante de uma pessoa que a gente admira, que a gente escuta, que eu não conhecia pessoalmente, é uma felicidade muito grande. Você é uma das pessoas que faz o rádio, não por apenas a questão de ser mulher, não é porque você tem um trabalho muito legal e eu sou seu ouvinte. Tá Obrigada. Certo? Sou seu fã. Eu fico até sem jeito. Fico feliz demais, muito honrada. Obrigada pelo convite. Eu torço demais para que cresça muito, que a gente continue falando de clássico e que seja mesmo o tema, até porque é a nossa melhor mercadoria. Não é? É a nossa melhor, é uma das melhores assim, do Sérgio Pinheiro. É a nossa melhor mercadoria. Ele tinha era um jargão, né? Era dele, nossa, melhor mercadoria. Isso mesmo, e a gente precisa continuar entendendo isso. Por isso que eu falei no começo que para mim é o melhor clássico do mundo, porque leva toda essa emoção e ainda traz a essa geração esse amor que a gente também precisa cultivar mais, porque ter hoje só o Ceará ou só o Fortaleza como os times principais, eu acredito que essa geração que vem aí ainda vai entender melhor e vai amar mais ainda. Não precisa amar ninguém de fora, aqui dentro a gente tem. Isso aí, como a gente falou, até que em off, né, a gente falando como as pessoas hoje não tem receio de dizer que torço o Ceará, torço Fortaleza e não que torço Flamengo e Ceará. Flamengo, torço Ceará, isso aí mudou com essa nova geração, mas isso é fruto desse momento também, desse bom momento administrativo que os 2 clubes vivem, né? O Ceará hoje, embora esteja na 2ª divisão, mas ele passou 5 anos na primeira, né? E quebrou até um recorde, né? Que nunca tinha conseguido passar. Então daqui a pouco volta. Chegou à competição internacional. E foi bem, né? Quer dizer, eles desvendaram assim uma situação que até pouco tempo atrás também recente, a gente não podia ninguém nem imaginava, né? E eles 2 conseguiram hoje, são protagonistas e em termos de Nordeste eu acho que são uma maior referência, né, Cristine? Hoje, sem dúvida alguma. Talvez ali o Vitória esteja voltando para esse cenário juntamente com o Bahia. Bahia que conseguiu acesso ano passado, né, está jogando a Série A. Vitória provavelmente vai conseguir o acesso também, mas vem de uma Série C.
A gente pode trazer também o caso do Santa Cruz, em Pernambuco, que era uma equipe de referência e segue tendo muita tradição, e ano que vem não tem calendário. Não Incrível, tem né? calendário. Desclassificado na D, né? Na D também, porque dependia do Retrô, e o Retrô não conseguiu passar, foi o Maranhão mesmo, que é o adversário do Ferroviário, que desclassificou o Retrô. Então, por conta disso, um clube gigantesco, não vai ter calendário no próximo ano. Daí a gente começa a ver a potência do futebol cearense hoje. A referência que a gente tem para o Nordeste, o peso que a gente carrega. Porque é o Fortaleza na Série A, disputando competição internacional, o Ceará com toda a sua grandeza, mesmo com a dificuldade na Série B, Ferroviário com totais possibilidades de conseguir o acesso, Floresta, que tem condições de permanecer na Série C. Então, abre um leque muito grande, até de equipes menores, como eu falei agora, o Floresta, que crescem num vácuo, né? É aquele vácuo que é deixado pelos grandes e que os outros vão atrás. Vão ocupando. E vão conseguindo chegar também. Eu tô, assim, uma das coisas que a gente está fazendo aqui esse canal é justamente para estimular as pessoas a cuidarem disso, a prezarem essa rivalidade de forma saudável, estimular, engrandecer e vender isso como um dos melhores produtos do cearense. Eu digo isso porque, como eu lhe disse, as pessoas estão na rua com as camisas dos clubes. Ninguém bota isso por dinheiro, ninguém bota isso por opressão. É voluntário e é uma coisa muito bonita. Então a gente tem que cuidar disso. E nossa parte aqui, nós estamos fazendo. E estamos trazendo pessoas como você e outras mais que a gente vai trazer, justamente para falar sobre isso e sobre todo esse contexto, né? Então, porque em torno disso tem muita coisa acontecendo. Sim. Mas isso é importante. O Clássico Rei é bonito, é emocionante. A gente quer dar a nossa contribuição. Vamos só eu vou te dar aqui a nossa produção aqui, Zakira, uma lembrancinha, viu, Cristine? Como forma de agradecimento. Oi? Ela vai abrir a produção aí, a produção me orientando. Uma lembrancinha nossa para você. Para você carregar no peito também essa paixão. Muito obrigada, muito obrigada. Olha que legal, amei. Amei. Vira aqui para a câmera aí, ó. Olha que linda, gente. Essa é minha, viu? E assim, o que é o que a gente pensou também? Essa camisa, essa é sua. Essa é minha. Essa camisa, a pessoa que quiser ir para o estádio, quiser ir para um Clássico Rei com essa camisa, ela vai se isentar de alguns perrengues, né? Então como é que consegue? É aqui com a gente. Viu? Quem estiver aí em casa nos assistindo, quiser tiver interesse, é só ir no nosso Instagram, tá aqui o Clássico Rei Oficial, e a gente faz por encomenda. Né? Por enquanto a gente está fazendo por encomenda. Futuramente a gente quer ver se consegue fazer parcerias com lojas e tudo, mas vamos passo a passo. O início é esse, e a ideia foi essa também, Cristine, que a pessoa possa pegar a sua família, todo mundo com a camisinha Clássico Rei, vai pro estádio, vai pro seu lado do estádio tranquilo, torce lá pro seu time, e não tem um risco de sofrer essas hostilidades, que infelizmente, Cristine, não é bom falar, mas a gente sabe que é uma realidade. É uma realidade, e eu ainda quero ver aquele Castelão lotado de forma mista, sabe? Porque a gente consegue ver de uma forma incrível Vasco e Flamengo jogarem com a torcida ali misturada, né? E eu acho incrível isso, porque o Rio de Janeiro tem uma fama tão negativa, e será possível que a gente não pode chegar a olhar esse lado positivo nosso? Será que a gente não consegue conviver? Porque aquele cara que não se entende com o outro no estádio é o mesmo que no outro dia está trabalhando junto, não é? Isso. Então, é isso que a gente precisa entender, talvez de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais técnica, mais específica, para se estudar, entender o que pode ser feito. Mas eu torço muito para que um dia a gente possa ver esse Clássico Rei com muita paz, que o Clássico da Paz não seja só entre Ceará e Ferroviário, mas que seja também o Clássico Rei da Paz. Da paz das famílias. Parece que dentro do estádio até que isso já diminuiu um pouco. Mas nós estamos aqui à disposição, oferecendo isso às pessoas. Independente disso, vamos continuar fazendo nosso canal, nossas conversas. Sim. E mais uma vez, Cristine, muito obrigado por ter vindo. Foi muito massa conversar com você.
E eu sabia que você tinha história boa para contar. Eu contava com isso. A gente estava conversando aqui, o tempo passou. Eu te agradeço mais uma vez, agradeço a todo mundo pelo convite, uma estrutura maravilhosa. Me senti em casa, muito bem recebida aqui. E vou continuar acompanhando, vou continuar assistindo, porque eu tenho certeza que já deu super certo. Falar de Ceará e Fortaleza não tem erro, não. Não tem, não. É muito bom. Valeu, galera. Até a próxima. A gente se vê.